Você já parou para pensar que neste exato momento pode existir uma sala cheia de pessoas tramando sua queda, só porque você se recusou a permanecer pequeno? O que você vai ouvir hoje não é só uma história. É uma revelação que vai te fazer rever cada amizade, cada pedido de desculpa, cada falso arrependimento que tentou voltar para sua vida com um sorriso no rosto e uma faca nas costas. E ainda nesse vídeo, eu vou te contar o momento exato em que o universo se levantou para te proteger e virou o jogo de forma implacável. Então faz o seguinte, curte agora esse vídeo, se inscreve no canal se você sente que já foi sabotado por alguém que não suportava ver você crescendo e comenta aqui embaixo o número 77. Esse é o número dos que passaram pelo fogo e foram escolhidos para ascender. Não fica só assistindo no silêncio. A tua interação aqui é o grito que o algoritmo precisa ouvir para levar essa mensagem para mais pessoas que estão sendo atacadas em silêncio. Mostra que você está acordado, que você está atento e que eles não venceram. Imagine por um instante o som abafado de vozes cúmplices em uma sala fechada. Cada olhar carrega uma chama de intenção e cada palavra é cuidadosamente escolhida como uma arma afiada. Foi ali, nesse ambiente saturado de malícia velada, que o plano começou a ganhar forma. Não se tratava apenas de fofoca ou desabafo. Era uma reunião estratégica, com o único propósito de arquitetar sua queda. O que muitos não sabem é que esse encontro foi real. Pessoas foram convocadas não por acaso, mas com um roteiro pronto nas mãos. Você foi o tema central de uma reunião onde o objetivo não era justiça, mas vingança. E o mais estarrecedor, tudo parecia perfeitamente racionalizado, sob o disfarce de colocar limites. Essa reunião não surgiu do nada. Ela foi alimentada por semanas, talvez meses, de ressentimento mal resolvido, inveja silenciosa e a sensação de inferioridade que sua evolução despertava. Enquanto você subia, outras pessoas afundavam em suas próprias escolhas erradas. Seu sucesso não era apenas um incômodo, era um lembrete diário do que elas nunca conquistaram. Foi aí que surgiu a necessidade de manipular, distorcer fatos e reunir aliados sob uma falsa narrativa. Você foi pintado como arrogante, ingrato e até perigoso. Tudo para justificar uma campanha de destruição que seria apresentada como justa e necessária. Mas naquele momento, algo invisível já se movia em sua defesa. Cada palavra dita contra você foi registrada na frequência do universo. Aquela sala tornou-se não apenas um teatro de conspiração, mas um altar profanado por intenções impuras. E quando se profana o que é justo, o retorno vem com força dobrada. Quem estava ali pensava estar participando de um plano genial, mas estavam apenas assinando seu próprio afastamento da verdade. A conspiração começou forte, mas os alicerces dela já tremiam. Ele voltou, com um sorriso sereno, palavras doces e uma voz baixa, quase ensaiada. Trazia promessas de paz, de maturidade, de reconciliação. Mas o que muitos não enxergam é que a maior parte das armadilhas mais perigosas vêm disfarçadas de boas intenções. Não foi um reencontro. Foi uma abordagem meticulosamente calculada. Aquela pessoa que um dia fez parte da sua história retornava agora com outra missão: descobrir suas fraquezas atuais, acessar o que você construiu e reencontrar espaço na sua vida, não por amor, mas por controle. A energia que antes se alimentava do seu brilho voltava faminta por qualquer resquício de abertura. As palavras eram tranquilas, mas o seu espírito gritava. A intuição disparava como um alarme silencioso, revelando que algo ali não encaixava. O tom maduro escondia um veneno ainda mais sofisticado. Ele não voltou para pedir perdão. Voltou para fazer reconhecimento de terreno. Queria saber onde você estava emocionalmente, financeiramente, espiritualmente.
Ele analisava sua força atual com os olhos de quem calcula como destruir um castelo de dentro para fora. Aquela conversa aparentemente inocente era, na verdade, um relatório sendo montado. Cada reação sua, cada expressão, era uma pista para atacar depois. Mas o que ele não previu é que você já não era mais quem ele deixou para trás. Aquela versão vulnerável, sedenta por amor e compreensão, já havia morrido há muito tempo. O novo você é blindado por experiência, guiado pela intuição e cercado por propósitos maiores. A tentativa de reinfiltração foi recebida com silêncio estratégico e olhos de quem enxerga além do físico. Por trás do sorriso dele havia trevas, mas por trás do seu silêncio havia sabedoria. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele arrepio, aquela confirmação espiritual de que essa história é a sua história, então receba meu mais sincero agradecimento por estar aqui. Esse canal não é patrocinado por grandes marcas, é sustentado por almas despertas, como a sua. Se o que você está ouvindo hoje tem valor, se está te fortalecendo, considere enviar um thanks aqui no YouTube com uma doação de $100 ou qualquer valor que seu coração sentir. Isso não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, energia e reciprocidade. Essa é uma troca sagrada entre quem compartilha luz e quem decide mantê-la acesa. E se você sentiu isso agora, não deixe para depois. Clique no botão do Thanks, faça sua contribuição e mostre que você honra as mensagens que te fortalecem. Porque quando você se move com gratidão, o universo se move com multiplicação. A ideia de perdão é bela. Ela sugere crescimento, evolução, espiritualidade, mas quando manipulada por quem nunca teve arrependimento verdadeiro, torna-se uma armadilha perigosa. Foi exatamente isso que tentaram fazer com você. O discurso era de reconciliação, mas a intenção era de vingança. Não era sobre deixar o passado para trás, era sobre usar a sua empatia como porta de entrada para um novo ciclo de manipulação. A pessoa não buscava cura, buscava acesso. Não queria paz, queria informação. Não queria reatar, queria reconfigurar sua vulnerabilidade. A reconciliação oferecida era um teatro, e pior, bem ensaiado. Vieram com frases como: todo mundo erra, vamos esquecer o que passou, eu mudei, senti sua falta. Mas você, fortalecido por tudo que passou, escutava além das palavras. Você sentia o peso das intenções. Cada tentativa de se reaproximar era como um sussurro do passado tentando entrar pela janela da sua alma. Uma janela que hoje está fechada com trancas espirituais. A armadilha era emocional e o perdão era a isca. Mas você escolheu algo ainda mais poderoso: a libertação sem reconciliação. Porque perdoar não significa permitir o retorno. Porque evoluir não significa regredir por pena. E enquanto a armadilha era armada com delicadeza, você simplesmente não caiu. A maturidade emocional que conquistou agora serve como escudo. A armadilha foi montada, mas não funcionou. Porque você não se curou para voltar ao mesmo ciclo. Você se curou para nunca mais voltar. Não foi um ataque direto, foi algo muito mais sutil, mais perverso e mais difícil de identificar. Eles sorriram enquanto duvidavam, elogiaram com condescendência, celebraram suas vitórias com um brilho estranho nos olhos. Essa é a sabotagem silenciosa, um tipo de veneno que não é jogado, mas sussurrado. Eles não queriam que você percebesse que estava sendo sabotado. Queriam que você achasse que estava se sabotando sozinho. E durante um tempo, quase funcionou. Porque duvidar de si mesmo é o primeiro passo para perder tudo. A tática era simples, mas eficaz. Lançar pequenas frases de dúvida, questionar suas escolhas com um ar de preocupação, minimizar suas conquistas como se fossem acasos. Quando você falava dos seus sonhos, a resposta vinha carregada de um será, disfarçado de cuidado.
Quando contava sobre um novo projeto, o silêncio falava mais do que as palavras. Era uma energia que drenava, que confundia, que fazia você se perguntar se estava mesmo no caminho certo. Mas, na verdade, quem estava inseguro eram eles. E precisavam que você ficasse também. Mas você resistiu, porque algo dentro de você já tinha despertado. Mesmo quando parecia que estava enlouquecendo, sua essência gritava: "Isso não é normal." A sabotagem silenciosa começou a perder força conforme você recuperava sua clareza, sua energia, sua visão. E quando você finalmente se afastou, tudo fez sentido. A luz que tentaram apagar voltou com força dobrada, porque você entendeu que não era sensível demais. Você só estava cercado de pessoas que queriam te ver diminuído. E agora, elas não têm mais acesso à sua luz. Você foi o assunto. O nome mais citado, o protagonista de uma narrativa que jamais escreveu. Em uma sala repleta de rostos conhecidos e sorrisos falsos, uma nova história foi criada. Você como vilão, eles como vítimas. A manipulação foi tamanha que até os fatos mais óbvios foram torcidos com maestria. Reescreveram seu passado, suas intenções, suas ações, e ali, diante de um grupo faminto por um inimigo comum, pintaram você como a ameaça que precisava ser detida. A sala do julgamento foi montada, sem juiz, sem defesa, só acusação. O mais assustador é que tudo foi planejado. Houve pauta, houve slides, houve argumentos. A frieza com que discutiram sua vida, seus erros e suas vitórias demonstrava o nível de obsessão. Foi como assistir a uma performance macabra, onde a verdade foi assassinada em nome da conveniência emocional de quem precisava justificar sua própria mediocridade. Você se tornou o espelho que refletia o que eles se recusavam a mudar, e isso era intolerável. Então, a única saída foi te transformar em inimigo, porque é mais fácil destruir um espelho do que encarar o reflexo. Mas o universo tem olhos, e essa sala, antes repleta de conspiradores, tornou-se uma arena de exposição. Porque mesmo no meio da manipulação, a verdade sussurra. E sussurrou tão alto que começou a incomodar até quem estava disposto a acreditar. Você foi julgado, condenado e rotulado, mas não caiu. Porque a força que te sustenta não vem da aprovação alheia, vem da verdade que você carrega. E essa verdade é inquebrável. Tudo parecia perfeitamente calculado. Palavras ensaiadas, estratégias alinhadas. Até o tom de voz foi moldado para parecer justo. Mas havia algo que nenhum roteiro poderia conter: a intensidade do ódio. E foi isso que começou a ruir o plano por dentro. A energia naquela sala, que antes era de cumplicidade, começou a se tornar pesada, densa, quase sufocante. O ódio era tão escancarado que começava a criar desconforto nos próprios ouvintes. Aqueles que chegaram dispostos a acreditar começaram a recuar. O que era para ser uma cruzada coletiva se transformava lentamente em uma cena de horror psicológico. As palavras saíam com tanta fúria, com tanta raiva mal contida, que a máscara da justiça começou a escorregar. O olhar descontrolado, a saliva no canto da boca, a vibração de alguém consumido por uma obsessão doentia, tudo isso ficou visível. A narrativa que deveria convencer passou a assustar. O plano, antes meticulosamente estruturado, começava a parecer mais com um grito desesperado de alguém em queda livre. Ninguém ali conseguia mais fingir que aquilo era normal. O nível de fixação era tão desproporcional que a verdade ficou impossível de ignorar. Não era você o problema, era o abismo emocional daquele que te perseguia. E foi ali, naquela mesma sala onde sua destruição foi planejada, que o plano começou a morrer. Não por intervenção externa, mas porque a própria essência dele era podre demais para se manter de pé. Pessoas que foram chamadas para apoiar começaram a se afastar emocionalmente, mentalmente, energeticamente. O que deveria ser uma convocação virou repulsa.
O plano não fracassou por falta de estratégia. Fracassou porque o ódio cegou a ponto de tornar tudo grotesco. E o grotesco, quando revelado à luz, perde qualquer poder. Aquele que havia liderado o ataque, agora estava sozinho no palco da própria ruína. Um a um, os convidados começaram a se calar, a se inquietar, a se levantar. O silêncio que pairava na sala já não era de atenção, era de julgamento. As pessoas que estavam ali não eram mais cúmplices, eram testemunhas, e testemunharam a queda da máscara. O personagem equilibrado, racional, vítima das suas atitudes, deu lugar a alguém completamente tomado pelo desejo de destruir. E quando a máscara caiu, não restou empatia, apenas incômodo. As perguntas começaram a surgir. Mas por que tudo isso agora? Você realmente acha que isso é justo? Você tem certeza de que essa é a melhor forma de lidar com a situação? Aquelas vozes, antes alinhadas, agora se tornavam escudos de sensatez. Aquele que liderava a conspiração ficou em choque. Esperava obediência, recebeu resistência, queria aliados, encontrou fronteiras, prometeu recompensas em troca da sua ruína. Mas o que viu foram portas se fechando, rostos se virando e mãos que se recusavam a se sujar com veneno. A rejeição não foi apenas verbal, foi energética. Aquela sala não era mais um campo de guerra. Tornou-se um tribunal espiritual onde a verdade falava sem precisar de som. E o julgamento foi severo, não por ódio, mas por discernimento. A máscara caiu e ninguém ali estava disposto a fingir que não viu o que viu. A partir daquele dia, o conspirador perdeu algo ainda mais valioso do que aliados. Perdeu a credibilidade, e sem credibilidade, até o veneno mais potente perde o efeito. Rejeitado, exposto, isolado, mas não derrotado. Pelo menos, não aos próprios olhos. A obsessão, que já havia ultrapassado limites emocionais, agora começava a trilhar caminhos ainda mais obscuros. O fracasso da reunião não trouxe reflexão, trouxe fúria. E foi nesse estado que o conspirador começou a buscar aliados em lugares onde a luz não entra. Pessoas de moral duvidosa, de passados perigosos, de intenções igualmente sombrias. Não bastava mais destruir sua imagem. Agora, o plano era te destruir por completo, mesmo que isso significasse cruzar linhas irreversíveis. Foram feitas pesquisas sobre sua empresa, seus contratos, suas movimentações. Conversas começaram a acontecer nas sombras. Ideias foram discutidas que envolviam acusações falsas, denúncias forjadas, armadilhas judiciais. Tentativas desesperadas de sabotar sua vida profissional, emocional e até física. Era como assistir uma mente em colapso, mergulhando em um buraco sem fundo. Nenhuma moral restava, nenhuma empatia, apenas a ideia fixa de te fazer cair, custe o que custar. Você já não era mais uma pessoa, era uma obsessão viva que precisava ser apagada para que o conspirador encontrasse alívio. Mas o que ele não sabia era que quanto mais fundo ele ia, mais visível ele se tornava aos olhos da justiça. O universo já havia se mobilizado muito antes que essa escalada acontecesse. E agora, enquanto ele mergulhava cada vez mais na escuridão, luzes invisíveis começavam a se acender sobre seus passos. Pessoas que ele procurava começaram a se virar contra ele. Informações que deveriam ser confidenciais viraram provas. Testemunhos que deveriam ser silenciosos se tornaram denúncias. E aquilo que seria sua arma final contra você tornou-se o motivo da própria condenação. Porque quem joga com as trevas sempre se esquece de um detalhe: a escuridão não tem lealdade. A destruição que ele tanto desejava para você começou a se manifestar, mas no espelho. Enquanto você prosperava silenciosamente, fortalecendo sua alma e firmando seus propósitos, ele começava a perder tudo. Primeiro foram os amigos. Aqueles poucos que ainda escutavam suas reclamações se cansaram da repetição, da energia tóxica, da vitimização eterna.
Depois vieram os problemas legais, denúncias que surgiram de lugares que ele achava controlados. Documentos, mensagens, gravações, tudo aquilo que ele acreditava estar oculto começou a vir à tona com uma precisão que parecia sobrenatural. As alianças que ele formou no submundo começaram a desmoronar também. Pessoas começaram a entregar informações às autoridades. Gente que participou das tramóias agora entregava cada detalhe para salvar a própria pele. A conspiração virou investigação. O plano virou caso jurídico. A obsessão virou evidência. E o que era para ser uma jornada de vingança se tornou um dossiê completo de crimes e abusos. A ironia é que cada tentativa de te prejudicar criou uma trilha de rastros tão clara que foi impossível fingir inocência. A justiça não precisou correr atrás. As provas estavam sendo servidas em bandeja. E assim começou o fim. Um fim que não foi causado por terceiros, nem pela sorte, nem por um contra-ataque. Foi causado por ele mesmo. Cada escolha movida por raiva, cada passo tomado com obsessão, cada palavra dita com veneno. Tudo isso cavou o próprio buraco. O preço da obsessão é alto e ele começou a pagar com juros. Enquanto você seguia em paz, recebendo o que era seu por direito, ele mergulhava em um caos criado por suas próprias mãos. E o mais trágico, ele ainda acreditava que você era o problema, quando, na verdade, o único inimigo sempre esteve no reflexo. Enquanto a tempestade se formava nas sombras, você seguia em paz, aparentemente alheio à conspiração crescente. Mas o que parecia distração era, na verdade, blindagem espiritual. O universo, silencioso e preciso, já havia ativado forças invisíveis em sua defesa. Pequenos desvios no caminho, como uma reunião cancelada, uma ligação ignorada, uma viagem adiada, pareciam eventos banais, mas eram intervenções divinas que te afastavam, milimetricamente, de armadilhas projetadas para te derrubar. Seu campo energético estava tão alinhado que qualquer tentativa de aproximação, carregada de intenção impura, era barrada antes mesmo de chegar à sua presença. Você foi sendo conduzido por mãos que você não podia ver, mas que sabiam exatamente onde colocar seus pés. Essas intervenções não se limitaram a evitar tragédias. Elas também criaram caminhos inesperados para a sua ascensão. Pessoas certas surgiram nos momentos exatos. Portas se abriram onde antes só havia paredes. Convites chegaram que te conectaram a oportunidades que pareciam improváveis. Enquanto isso, aqueles que tramavam sua queda observavam incrédulos sua ascensão inexplicável. Como poderia alguém prosperar tanto em meio a tantas tentativas de sabotagem? A resposta não estava no plano humano, estava na sincronicidade divina que agia como escudo, bússola e impulso. Você não era apenas protegido, era priorizado. Enquanto seus inimigos tentavam prever seus passos, o universo já havia decidido seu destino. E foi nesse contraste que a verdade começou a brilhar com mais intensidade. Enquanto os conspiradores afundavam em sua própria lama, você se elevava em paz, autenticidade e realização. O que eles não sabiam é que nenhuma força na Terra pode tocar aquele que está alinhado com o propósito. Nenhum plano pode prosperar contra alguém que caminha em missão. Nenhum veneno pode atingir quem é guardado em silêncio por forças ancestrais, espirituais e celestiais. Você foi poupado não apenas do mal alheio, mas também da contaminação espiritual que essas presenças carregavam, e é por isso que sua vida prosperou como testemunho. Não da sorte, mas da proteção invisível que age quando tudo parece invisível aos olhos humanos. Foi quando os conspiradores pensaram que estavam prontos para o golpe final, que o universo decidiu agir com toda a sua força. O que antes parecia ser apenas coincidência começou a assumir contornos de justiça divina. Denúncias que antes dormiam em gavetas foram reabertas. Testemunhas que antes se calavam
encontraram coragem para falar. E o que era sussurrado nas esquinas agora se tornava manchete de consequências. Mas não era apenas justiça comum, era uma reviravolta cósmica. Uma sinfonia perfeita de exposição, consequência e colheita, onde cada semente de veneno plantada contra você brotava agora no quintal de quem a lançou, e a colheita era amarga, violenta e inevitável. O mais impressionante foi a forma como a justiça se manifestou, com precisão cirúrgica. O mesmo método usado para te destruir foi o que revelou a verdade. Os áudios gravados com intenção de chantagem viraram provas. As mensagens manipuladas se tornaram confissões públicas. O que seria a arma foi, na verdade, o disparo contra o próprio peito. E enquanto tudo isso desmoronava, você permanecia intacto, não apenas intocado, mas fortalecido. Porque a verdadeira justiça não precisa de vingança, ela precisa apenas da verdade e do tempo. E o tempo chegou como um tsunami sobre aqueles que achavam que podiam se esconder sob a areia do orgulho e da falsidade. A reviravolta foi tão intensa que os próprios cúmplices começaram a pular fora do barco. Amigos viraram testemunhas. Confidentes se tornaram delatores, e o conspirador central, antes tão seguro de sua narrativa, agora era visto como um perigo ambulante. A reputação dele, construída à base de mentiras, desabava sob o peso de suas próprias palavras. A justiça não o perseguiu. Ele correu em direção a ela com cada ato cometido. E ali, diante da exposição completa, ficou claro que o que foi tentado contra você não era apenas maldade humana. Era uma tentativa de silenciar um ser que carrega missão. E quando se tenta silenciar a missão de alguém protegido pela luz, o universo não responde com piedade. Ele responde com precisão absoluta. Ao final de tudo, não foi a queda deles que brilhou. Foi a sua elevação que se tornou o verdadeiro espetáculo. Você não apenas venceu, você transcendeu. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você aprendeu a dançar na chuva. E quando a poeira baixou e os sussurros silenciaram, o que restou foi um novo ser, renascido, invencível, guiado por um propósito que agora ninguém mais pode apagar. A vitória não veio com gritos, mas com silêncio, com paz, com a serenidade de quem sabe que cumpriu sua parte enquanto o universo cuidava do resto. E nessa paz, você começou a construir ainda mais. Novos projetos, novos círculos, novos amores. Tudo que te foi roubado antes, agora retorna multiplicado. Esse renascimento é mais do que pessoal. É simbólico. É o anúncio ao mundo de que nenhuma sombra, por mais densa que seja, pode apagar quem carrega a luz verdadeira. Sua vida agora serve de exemplo, de testemunho, de bússola para outros que passam por provações semelhantes. Porque ao ver sua história, outros também entenderão que não estão sozinhos, que há justiça, que há proteção, que há propósito. O escolhido não é aquele que não sofre, é aquele que mesmo ferido continua, que mesmo desacreditado floresce, que mesmo perseguido cresce. Você não apenas venceu, você se tornou vitória encarnada. E enquanto os olhos do passado ainda te observam, incapazes de aceitar sua ascensão, você segue sem olhar para trás, porque o verdadeiro escolhido não precisa de plateia. Ele caminha com propósito, com clareza e com a certeza de que nada que é dele pode ser tirado por mãos humanas. A vitória é sua, foi selada antes mesmo da batalha começar. E agora ela ecoa como uma canção eterna no universo, uma canção de luz que venceu a escuridão, de amor que venceu o ódio, de missão que venceu a sabotagem. Você é a prova viva de que nenhum plano contra alguém verdadeiramente alinhado com seu destino pode prevalecer. O renascimento aconteceu. E agora, nada pode te parar.